Nosso bom dia muito cordial a todos vocês. Uma alegria em recebê-los nesta manhã de domingo. Rogando ao Mestre dos Mestres, Jesus, que esteja conosco, despertando-nos o ideal maior de seguirmos o Cristo em todas as suas dimensões. E nesse instante em que nos reunimos em nome dEle, elevando o nosso pensamento também a Deus, Pai misericordioso e justo que é, nós recorremos à bondade divina para que, neste momento, reunidos que estamos, endereçar pensamentos de amor, de luz para toda a humanidade. Onde haja um Filho de Deus, lá esteja a luz divina a esclarecer, a dar luz, a motivar para que os passos sejam firmes na direção do bem. E nesse pedido, volvemos aqui para as nossas cidades, rogando também que o Divino Amigo possa dispensar a todas as criaturas que aqui vivem, tanto no plano físico quanto espiritual, estejam recebendo a sua luz de amor e de paz. E a todos que estão conosco, presencialmente ou que nos verão pela internet, desejamos um dia de muita felicidade, de real felicidade a todos. É o que pedimos nesse momento, em que temos o grande prazer, a grande honra e a grande alegria de termos conosco a nossa querida irmã Antônia Bilinski, que já algumas vezes tem vindo à nossa casa trazer a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus, através da doutrina espírita. É uma grande alegria tê-la conosco nesta manhã, quando novamente vai nos trazer no referencial espírita cristão aquela motivação, aquele esclarecimento que estejamos precisando. Muita alegria, Antônia, em tê-la conosco, e deixamos para você o microfone, pedindo a Jesus o amparo, a luz necessários para todos nós. Bom dia a todos. É com muita alegria que eu venho a essa casa. Já falei aqui algumas vezes que quando eu tive curiosidade, aquela curiosidade talvez motivada pela espiritualidade, né, de ir a um centro espírita, foi aqui que eu vim. Então esse local aqui ele me é muito grato ao coração. Então vamos falar um pouco hoje sobre a nossa consciência, norteado pela questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando chega ao final do dia, depois do trabalho, das lutas, da correria diária, a gente procura o nosso lar. Não importa como seja a nossa casa, uma casa bem posta, uma casa mais humilde, mas é o nosso local. É o local onde nós nos recolhemos, onde descansamos, onde temos o nosso referencial. Convivemos com os familiares, escutamos a novidade do marido, da esposa, atendemos os filhos, se os temos pequenos, acompanhamos a lição do colégio. Tomamos o nosso banho, jantamos, nos preparamos para dormir. Tudo ajeitadinho, nos deitamos. Fim do nosso dia.
Será que não falta alguma coisa aí? Você alimentou o corpo, trabalhou, abraçou seus amores, travou contato com amigos, colegas de trabalho. O dia está por findar, o merecido descanso da noite. Que tal fazer um exame de consciência e repassar como está nosso dia? Será que hoje cumpri todos os meus deveres? Deveres familiares, deveres profissionais, sociais? Durante esse dia, o dia de hoje, terei dado motivo para que alguém se queixe de mim, alguém tenha algum descontentamento quanto a mim? Dureza isso, gente. Não é tão fácil. A gente ainda tem falhas, tem dificuldades. A gente ainda não tem paciência suficiente. Então, não é assim tão fácil. Não, eu agradei a todos, eu fui bem com todos. Não. Eu terei feito alguma coisa nesse dia que, se fosse feito por outra pessoa, eu censuraria? Porque é muito tranquilo para nós. Nós vamos levando o dia, temos um certo nível de consciência, já vamos estar fazendo melhor. Mas nós nos justificamos muito. Ai, eu estava com pressa, eu estava nervoso, olha a situação. Agora ele não pode. Olha o jeito do Sérgio. Ele não podia ter falado daquele jeito comigo. Ele não pode estar nervoso, nem com pressa, nem com problema, nem com uma dor. Mas eu posso, eu me justifico. Então, para mim, todas as justificativas para o outro, toda a rudeza do meu julgamento. É assim? Eu sou assim. A gente busca uma melhoria contínua, mas essa melhoria ainda demora um pouco para calcar, né, no nosso ser. Finalmente, se Deus me chamasse agora para o mundo espiritual, eu estaria preparado para entrar no plano espiritual, porque aí eu não tenho mais a casca, né, esse corpo onde eu me escondo. Eu chegando no plano espiritual, eu estou inteira, integral lá, plena. Não preciso nem me apresentar. Chegando lá, eles me conhecem só pelas minhas emanações fluídicas, né? Então, daí eu já estou desnuda lá. Será que, se Deus me chamasse agora para o plano espiritual, eu entraria no plano espiritual sem medo, sem temores? A gente vai morrer, a gente desencarna. E isso é a única realidade da gente. Se amanhã, hoje de tarde, vocês souberem assim, ó, a Antônia foi. Não, não é possível, ela estava lá no centro falando. Qual que é o único requisito para a gente morrer? Estar vivo. Desencarnar é estar encarnado, e a gente nunca sabe quando que vai soar a nossa hora. Então, minha consciência, está tudo tranquilo, está de bem? Essas perguntas, elas fazem parte, então, da resposta a uma questão do Livro dos Espíritos, ditada pelo Espírito Santo Agostinho. Ele diz que ele tinha o hábito de diariamente fazer seu exame de consciência, passando em revista seus atos, para ver o que de bom tinha feito e o que de mal havia, como não havia procedido bem, que precisava ser arrumado, ser consertado. E ele ainda diz, se fizeres isso com assiduidade, com frequência e com esforços muito pequenininhos, grandes avanços conseguiríeis. Quando eu leio isso, eu disse, meu Deus, ele está dizendo que é tão pouquinho que a gente precisa e a gente ainda tem umas dificuldades, né? Mas então nós vamos falar um pouco dessa consciência de nós mesmos. Por quê? As respostas desse nosso exame de consciência, ou eles nos darão repouso, ou eles nos mostrarão o que em nós precisa ser curado, um mau proceder que precise ser arrumado.
Então, realizar essa tarefa todas as noites é como fazer um balanço da nossa jornada atual. Tá, mas ontem, quando eu fui repassar minha consciência, eu vi que eu agi sem paciência. A gente não perde a paciência, na verdade, a gente não adquiriu a paciência ainda. Hoje eu perdi a paciência de novo. Então, opa, é aí o meu ponto, um dos pontos fracos. Eu dei respostas irônicas para o Ari, que veio falar comigo. Não posso ser irônica com alguém. Então, eu tenho que ir me arrumando. Então, sabe aquele propósito de quem vai no AA, que só por hoje, eu prometo, me parece que com a nossa consciência também tem que ser assim, porque eu estabeleço metas pelo dia de hoje. Porque eu estabelecer metas para o resto da encarnação aqui é um pouquinho compridinho. Então, eu estabeleço metas para cada dia e tenho que cumprir. Eu vou me corrigindo, eu vou melhorando. Porque isso é de uma importância muito grande, de uma importância vital para a gente. Aquele que pode dizer que a sua jornada foi boa, ele pode dormir em paz e ter certeza que os seus despertares, seja aqui encarnado ou seja no plano espiritual desencarnado, vai ser em paz. Muitas faltas que a gente comete, elas passam despercebidas, mas estão lá na nossa economia espiritual, no nosso ser para serem corrigidas. E é por isso que a questão de Santo Agostinho, ela é de vital importância em nossa vida. Quando a gente passa a interrogar a nossa consciência com mais frequência, a gente passa a perceber sem paixões o que a gente precisa mudar, melhorar. Então, aí a gente pode avaliar a soma do bem e do mal que existe em nós e nos dispor a melhorar nesses pontos do caráter que nós nos mostramos fragilizados. E nós todos nos mostramos fragilizados. Ainda é natural da nossa época, dessa nossa época evolutiva. Mas eu penso que se a gente está aqui num domingo, 10 da manhã, parando um pouco as nossas atividades para refletir e para começar uma semana bem, a gente já está num caminho de fazer alguma coisa melhor por nós mesmos, né? No plano material, nós nos preparamos sempre para a velhice, para a época em que a gente vai deixar de trabalhar, para que a gente possa viver melhor. E qual que é o nosso objetivo quanto ao plano espiritual? Porque nós estamos aqui encarnados apenas, só, para nos melhorarmos, para buscar algum progresso moral. Os progressos materiais não são importantes na nossa jornada. Os morais são extremamente importantes, são para isso que nós viemos para cá. Então, é justo que a gente medite, pare, reflita e gaste algum tempo, empregue algum tempo nosso para conquistar algo de real, para arrumar a nossa malinha para o plano espiritual. O plano material nós cuidamos, somos previdentes, pagamos uma previdência social, temos um emprego, recolhemos INSS, alguns conseguem fazer algum outro tipo de captar recursos para que quando a gente seja de mais idade, assim, numa certa etapa da vida, a gente tenha uma tranquilidade para viver. E no plano espiritual, como que é? Temos um texto ditado, desculpe, é um texto ditado por Joana de Ângeles, a Divaldo, lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, onde ela começa questionando e falando que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. E aí, toda vez que nós ferimos a lei de Deus, a consciência espicaça, ela nos chama, ela nos alerta. Essa lúcida constatação, diz Joana de Ângeles, do codificador do Espiritismo, na questão 922, né?
na questão 919, desculpe, tinha me fugido o número, ela abre um espaço ao aspecto psicológico da nossa consciência, para que melhor a gente entenda os conflitos e os comportamentos complexos em que nós nos resolvemos, em que nós nos transitamos aqui na nossa essência, na nossa vida. Porque muita gente pode não ter a consciência pesada, uma consciência de culpa, a consciência chamando atenção para um ou outro ato, mas temos para outros atos. Deus me deu capacidade de discernimento, condições de ajudar, condições de entender o que eu estou fazendo desses talentos, desses recursos que Deus me deu. Né? Então, a lei de Deus está escrita na consciência humana. Então, isso abre uma análise aos aspectos psicológicos da nossa existência. E para que a consciência possa contribuir saudavelmente em favor da conduta humana, torna-se indispensável o ato da reflexão, a fim de que níveis primários em que se apresenta ceda lugar à iluminação em estágio mais avançado. Ah, Dona Joana de Ângeles, como é difícil de entender. Não é difícil, não. Veja bem o que ela está dizendo. Ter o hábito da reflexão, me analisar friamente, sem ter medo de bater com o meu orgulho. Porque a gente tem o tal do orgulho ali que diz, eu não sou assim, eu sou assim, sim. Então, níveis primários. É quando eu me desculpo, quando eu arranjo desculpa, quando eu me boto pano quente em cima de mim. Ah, eu tratei o Sérgio mal, mas eu estava nervosa. Não, eu tratei o Sérgio mal porque eu ainda sou muito rude, eu ainda sou mal educada. Eu sou cruel. Então, quando eu me desculpo, eu tratei mal porque estava nervosa, isso é um nível primário. É um nível de consciência sem desenvolvimento. Aí, quando eu chego assim, eu tratei ele mal. Eu com a minha crueldade de novo. Vamos se ajeitar aí, vamos resolver? Vamos procurar amanhã não tratar ninguém mal? Eu já estou indo para um estágio de iluminação mais avançado, eu já estou progredindo. É isso que ela está dizendo aqui. Não é difícil de interpretar. É que quando a gente pega um livro da psicografia ali, às vezes a gente quer ler ligeirinho, a gente não para em parágrafo por parágrafo, pensa. E qual que é o objetivo da mentora Joana de Ângeles? É nos fazer pensar. Tem uma obra imensa à nossa disposição para que a gente possa pensar, aprender a refletir, aprender a fazer esse exame da consciência. Então, quando o espírito, quando a gente está em uma condição aflitiva, uma condição moral aflitiva, a gente muitas vezes tem dificuldade de identificar a lei de Deus íncita em nós, escrita em nós. Porque daí predomina aquela parte mais grosseira, o nível primário que ela está falando. E predomina o material, a matéria, o querer, o ter, o possuir. E quando a gente está envolvido nesses sentimentos, nessa sensação grosseira, nesse nível primário, a gente é como um solo crestado, um solo endurecido, aquele que a água escorre assim por cima e não penetra. Não permite que as nossas sementes do bem desabrochem, cresçam e façam a sua eclosão. Aí o que precisa? Precisa aquela enxadinha, aquele ancinho da dor que vai ferindo o solo, amaciando o solo. Precisa um adubo ali para melhorar aquilo ali, para que entre a essência melhor, para que os frutos cresçam naquele solo crestado, naquela terrinha endurecida. E assim é o meu coração quando eu estou no nível grosseiro, nesses níveis primários. Porque todos nós temos os germes divinos em nós. Todos podemos ser uma irmã Dulce, um Chico Xavier, um Divaldo Franco. Eles já aprenderam a deixar suas flores, seus frutos florescer. Eu ainda estou um pouquinho endurecida nisso aí, né?
ainda é do nosso calãozinho moral, do nosso desenvolvimento singelinho, né? E nós, muitas vezes, temos apegos aos prazeres imediatos e desgastantes. O ter em demasia, o preocupar-se em demasia com ganhar dinheiro. É necessário? É necessário, a gente vive num mundo material, tem necessidades materiais, mas às vezes a gente se desgasta tanto com isso e esquece da nossa essência divina, que estão ali na nossa consciência. E a gente pode levar as duas coisas juntas? Pode. É bem possível. Só que a gente tem que dar lugares a isso. Eu lembro uma vez que eu tive um probleminha de saúde, assim, uma dor de cabeça muito forte. E fui fazer no médico, ele me atendeu, tal, e um médico muito amigo, dos mais antiguinhos, ele me disse assim: eu vejo que você gosta de caminhar. Eu gosto de caminhar. Caminhe orando, pensando, botando a tua consciência em dia. Olhe as flores, olhe as nuvens, olhe os passarinhos, sinta a brisa fresca. Porque senão você vai estar desenvolvendo só as pernas e a respiração. Eu não consigo fazer esse exame de consciência à noite antes de dormir. Porque quando eu vou me recolher para dormir, já deu o dia. Mas eu faço durante o meu dia, em um períodozinho ali. E quando alguém me vê, eu caminho bastante, agora eu não tenho caminhado muito, mas eu sempre vou ajeitando a minha consciência e pensando. É o momento que cada um tem. Santo Agostinho dizia, antes de findar seu dia, examine sua consciência. Mas não quero contradizer ele de jeito nenhum, imagine, mas cada um encontra o seu momento, a sua forma de agir. É aquele momento que você está indo para o trabalho, que você está voltando, é aquele momento ali, 6h30, 7 da noite, antes de começar a luta da noite. Cada um encontra a sua forma de analisar a sua consciência e de ver, opa, tal coisa, né? E nunca deixar para amanhã o que pode ser resolvido, o que pode ser melhorado. Teve um dia também que eu conheço uma senhora que ela fazia um trabalho junto com jovens carismáticos, alguma coisa ligada à Igreja Católica. E na hora do jantar ela discutiu com seu marido. E ela foi brigada com ele. Brigou com ele e ela foi lá trabalhar os jovens. E trabalhou alegria, e trabalhou lá todo o seu aspecto doutrinário lá, junto aos jovens. Mas a consciência dela lhe pegava que ela tinha saído de casa brigada com o marido. E disse que era mês de junho, muito frio. E ela chegou em casa às 11h30 da noite. O marido já tinha ido dormir, estava dormindo. E ela deitou do lado dele e ela começou a pensar. Tá, e se um de nós não amanhecer? Se um de nós desencarnar durante a noite, eu vou estar de mal com ele. Acordou ele, mexeu lá no alemão dela, lá, né? Ô, acorde. Você me desculpa. Eu nem tinha ficado magoado com você. Então você me desculpou. Sim. Ai, que alegria, dormir em paz. Isso é tão bom, gente. Não deixa para amanhã. E se você perde de vista o ser amado ali que você magoou, ou se você sai da vista dele, quando que você vai estar a caminho com ele de novo para poder ajeitar essa situação? Isso tudo que eu estou falando é fácil de falar, não é tão fácil no agir, né? Mas a gente tem que procurar. Não tem ninguém destituído de consciência. Todos nós temos consciência, salvo alguns irmãozinhos que estão paralisados por algum delito grave que tenha cometido em outras encarnações e Deus de bondade deu a eles uma pausa agora, né, com graves dificuldades. Então, mas se não, todos nós temos consciência em nossa vida e de uma forma ou de outra ela nos auxilia. Está sempre nos ajudando, nos amparando, nos mostrando qual caminho a seguir.
A acomodação, que muitas vezes vem da preguiça mental que nós temos de nos avaliar, isso é muito ruim para nós. Impede que a gente siga, que a gente avance em melhorias de comportamento. Eu não quero pensar, me recuso a pensar. Um dia você vai pensar. Então vamos fazer isso logo, não deixe para amanhã o que puder fazer hoje, né? E nós temos algumas... Deixa eu só ver se eu não pulei uma... Agora me perdi aqui. Que eu já fui. Aqui mesmo. Muitas vezes a gente age por impulso, né? E esse agir por impulso, ele então traz essa natureza animal de que a gente se reveste, quando deveria promover a natureza espiritual, que germina e avança atraída pelo deutropismo. O que é o deutropismo? Ô, dona Joana de Ângeles, deutropismo é aquela inerência nossa, de consciência, nosso ser, que nos impele a Deus. Inapelavelmente nos impele a Deus. É essa a tradução de deutropismo. Então, nós temos hábitos ruins, temos. Mas nós somos acostumados nesses hábitos ruins, muitas vezes, a agir por impulsos. E quando a gente age por impulso, a gente esquece. Agimos na natureza animal e esquece dessa parte nossa, divina, que é da nossa inerência e que vai nos conduzir a Deus. Em razão, né, por alguma razão, nós nos ligamos muitas vezes à agressividade, alguns fatores aí prejudiciais que nos impedem que a gente faça essa nossa ligação para com Deus. Nós temos hábitos ruins? Temos, mas temos hábitos bons também, que é o hábito do silêncio interior. Muitas vezes, a gente não está braba, a gente não está desanimado, a gente não está triste, a gente apenas quer pensar. A gente para, não diz o que vem para a ponta da língua, a gente não diz, e a gente silencia a ansiedade, a gente silencia algumas coisas e a gente consegue entender melhor o que está acontecendo. Esse é um hábito muito bom do silêncio interior. O agir por impulsos é um hábito muito ruim que a gente traz, né? Então, vamos continuando aqui. Muitas vezes nós nos acomodamos, então. E essa acomodação, ela impede que a gente faça aí um progresso moral, um progresso da consciência. Deus a todos os seus filhos concedeu a consciência do dever, que proporciona habilidades indispensáveis à conquista da iluminação. Nenhum de nós pode dizer que não consegue ou que não tem essa capacidade de se auto-iluminar, de agir melhor, de ser aquela pessoa linda na vida, na nossa e na dos outros. Essa sublime herança, ela nos vincula a todos, ela nos torna iguais. É onde toda a humanidade se assemelha. Temos sementes do bem dentro de nós. Sempre que a gente se encontra, então, em conflito, ouvir a nossa consciência, ouvir os conselhos aí da nossa consciência, desse germe divino dentro de nós. Reflexiona sempre a respeito dos teus comportamentos, deixando que a inspiração divina tome conta da tua vida. Isso é muito importante. Cada um vai ter conquistas novas a cada dia. E essas conquistas, elas vão ser parte do nosso ser, vão nos fazer bem. Permitindo ouvir a consciência, serás inspirado à oração, que te fortalecerá o ânimo e te auxiliará a fruir de paz.
Depois de uma oração sincera, bem feita, nós respiramos e continuamos a nossa jornada, né? Quanto mais escutes, mais auscultes a tua consciência, mais exercitarás a reflexão, mais se expandirão as possibilidades do bem que trazes dentro de ti. É esse o texto da Dona Joana de Ângeles. E mais harmonia você vai tendo, porque se você analisa, deixa para trás o que é ruim, você só vai tendo paz. E aí a consciência, ela age em favor do teu crescimento. Ela sempre age. Mas aí eu não tenho que ficar corrigindo coisinhas que já corrigi. Digamos que a gente consiga isso, a gente consegue. Santo Agostinho lá disse que com poucos esforços a gente conseguiria, né? Mas vamos lá, o esforço de domar o leão que ruge dentro da gente, ele é meio hercúleo, né? Porque a gente tem o tal do leãozinho brabo ali dentro da gente, né? Muito, muito, muito. Não é um leãozinho, não, ele é um leão feroz. Ele é bicho bruto mesmo, não é pouca coisa, não. Se a gente vencesse o orgulho aqui, porque a gente pode ter desenvolvido alguma humildade, né? Humildade no falar, no pensar, no agir, mas o orgulhozinho, ele está lá dentro de nós, em algum nível, né? O crescimento intelectual, como o crescimento moral, ele depende de trabalho contínuo de desenvolvimento, um trabalho contínuo da nossa parte, para que ele consiga, né, aparecer, o desenvolvimento moral, o desenvolvimento intelectual. Se a gente quiser ser intelectualmente bem, inteligente, esperto em alguma coisa, a gente tem que estudar, tem que ir atrás, não pode ficar lá no WhatsApp, vendo videozinho do YouTube que não leva a nada, a gente tem que se esforçar, né? E o desenvolvimento moral mais ainda. Tem alguns hábitos ruins, o outro hábito ruim que eu falei do agir por impulsos, o outro é o hábito do queixume. Muitas vezes a gente se detém em queixumes, em rogativas de orientação, como se a gente não tivesse dentro de nós a capacidade de resolver. Claro que a gente ora, pede orientação, tal. Isso é uma situação. Agora, o hábito do queixume, isso é muito ruim. Isso deixa a gente dependente, deixa a gente mal-humorado. É tão ruim aquela pessoa queixosa que se queixa, né? Confia então em Deus, na proteção dos amigos espirituais, que eles te ajudarão a buscar teus valores internos e eles virão ao teu auxílio. Jesus, o grande guia da humanidade, muitas vezes ele buscava solidão para refletir, para pensar, e ele voltava ao convívio dos seus. Jesus, no espírito, milhares de anos moralmente à frente da gente, ele meditava, ele buscava um pouco de solidão para pensar. Então a gente também deve fazer isso. Não tenhamos sofreguidão para tudo resolver imediatamente, mas tenhamos aí paciência de nos colocar no caminho. Então é importante que a gente se liberte desse morbo, que é um estado patológico doentio da queixa, do queixume, que faz com que a gente não entenda o outro, foque muito na gente e com que a gente imagine que os nossos problemas são maiores do que o problema da humanidade toda. Nós temos problemas todos. Como que eu vou avaliar que o meu problema é maior que o seu, que o do outro? Eu não vivo os teus passos, eu não vivo a sua consciência. Então vamos nos libertar do hábito de queixar demais. Isso é um hábito doentio. Fala que morbo, doença, estado mórbido de queixume. Os médicos dizem poliqueixosa, né? O poliqueixoso. Como é bom conviver com uma pessoa que não se queixa. Como é bom conviver com aquela pessoa otimista, em paz. Ai, mas você não tem dores, você tinha dores na coluna. Eu tenho dor, e daí? É assim mesmo.
Mas vai lá tratar, alguém pode te ajudar, o médico pode te auxiliar, mas não deixa que isso transforme a tua vida, a vida na família, no ambiente de trabalho, nas questões sociais, como uma coisa pesada. Não seja pesado para os outros te carregarem, isso é tão ruim. É tão bom conviver com uma pessoa saudável, alegre, feliz, com hábitos bons, com palavras boas de carinho, né? Um outro aspecto da nossa consciência que costuma vir à tona, e é bem importante a gente observar, é a tal da consciência de culpa. A consciência de culpa, ela atinge o mundo íntimo das criaturas. Ela vem lá, escondidinha, e a consciência chama. Se ela se instala fortemente, ela nos desequilibra. Então, a gente tem que procurar resolver, nos analisar. Às vezes, a gente pode até precisar da ajuda de algum profissional. Por que tem profissionais em diversas áreas da saúde? Para que nos ajudem realmente a nos melhorar. Se assim não fosse, não haveria desenvolvimento de certas ciências. A psicologia, a psiquiatria, outras terapias, meditação. Então, quando a gente tem alguma coisa ali que nos incomoda, que nos tira o brilho da vida, a gente tem que buscar resolver isso, a consciência pesada, né? Que é a tal da consciência da culpa. Ela demonstra ali que tem alguma coisa que a gente precisa resolver. Então, vamos ter a maturidade psicológica de ir atrás. Por quê? Muitas vezes, em alguma época da nossa existência, pode ser até que não seja nessa vida, nessa encarnação, nós agimos por impulsos, agimos sem refletir, impensadamente, rompante, ou à época não tínhamos maturidade para certos atos e fizemos coisas equivocadas, erradas. E aí agora, de certo modo, a consciência nos cobra. Então, como que nós vamos resolver isso? Às vezes, a gente faz as coisas erradas e depois vem aquele arrependimento duro, estéril, árido. E a gente tem que procurar alguma coisa para resolver isso. O que foi feito, ficou para trás. Mas eu posso fazer alguma coisa daqui para frente para que isso melhore. Não adianta, às vezes, nem eu buscar lá qual que foi o leite derramado. Vamos trabalhar no bem, santo e bendito remédio, trabalhar em ações do bem. E o Espiritismo nos diz que a caridade é a alma do Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. Então, se a gente tem alguma coisa que nos espicaça, vamos arregaçar as mangas e trabalhar no bem. Toda pessoa que tenta isso, ela consegue, ela se arruma. É sinal de covardia ou de infantilidade, quando a gente tem um estado ali de cobrança da consciência, a gente se autopunir. A gente se retrair e se autopunir mesmo. É se autoflagelar, se impedir algum contato social, se impedir um contato com a família. Tem gente que não come isso, não come aquilo, que gosta muito para corrigir alguma coisa. Isso é infantilidade. Nada disso vai fazer bem. Nada disso é saudável. O que é saudável? Ação, agir. Agir no bem, agir de forma madura. E aí vem de novo o santo do trabalho social, o trabalho em prol dos irmãos carentes, o trabalho edificante com aqueles que estão dentro da nossa casa. É muito nobre a gente assumir o nosso equívoco. Isso nos dá uma certa maturidade. Fiz errado, tratei mal meu marido, já desencarnou. Então, o que eu vou fazer de agora em diante para corrigir isso? Não fui uma boa filha, minha mãe já morreu faz alguns anos, eu não tinha paciência para sentar do lado dela e conversar. Vamos sentar do lado de alguém agora que está lá sozinho, carente, doente, necessitado, e vamos fazer esse papel.
o texto que eu estudei, ele nos diz assim, pegue o exemplo de uma mulher que, por algum motivo na vida dela, em alguma época, voluntariamente ou involuntariamente, ela praticou um aborto. E isso fere sua consciência hoje. Fere, magoa, machuca. Essa mulher pode, de uma forma muito mais produtiva e mais edificante, trabalhar pela infância necessitada hoje, do que ficar lá gastando seu tempo em lamentação. Fez, passou, deixa para trás, vamos construir daqui para frente. Vamos fazer roupinhas e agasalhos para as crianças pobres que vão nascer. Vamos numa escola, numa creche, ver o que aquelas crianças necessitadas ali precisam. Vamos nos propor a um trabalho. Vamos trabalhar junto à evangelização de crianças. Tem tantas frentes de trabalho, as casas de apoio às crianças, as creches, os asilos, os locais de atendimento, tem tanta gente carente, precisando de ajuda, e esse trabalho ele é muito edificante, ele é muito bem, ele faz bem. Mas não adianta eu chegar no fim do dia ali, fazer meu exame de consciência, e eu fazer o meu exame de consciência assim. Puxa vida, tratei mal o Sérgio, mas também, né, estava nervosa, estava ruim, amanhã eu não trato. Tá, fiz as coisas que minha família precisava. Nossa, à 1h da tarde eu fui lá trabalhar no bazar do centro. Que coisa boa, nossa. Veio aquela mulher que está grávida, arrumamos um enxovalzinho lindo. Ela foi embora tranquila, porque vai ter com que agasalhar seu nenê. Ai, que alegria. Depois, um pouco mais tarde, antes de ir embora, fomos entregar uma cesta básica. Meu Deus, que felicidade. Ai, amanhã eu vou entregar mais cesta básica, porque me faz um bem. Daí fui pegar meus filhos no colégio, já tive que dar um chegão para lá, porque, puxa, as crianças já queriam isso, queriam aquilo. Eu já estava cansada. Ai, mas amanhã, então, para onde será que nós vamos entregar a cesta básica? O que eu estou fazendo, né? Estou tapando o sol com a peneira. Então, fiz um trabalho no bem, lá no bazar, fui entregar a cesta básica. Que bom, que alegria poder fazer esse trabalho. Tratei mal meu marido, tratei mal meus filhos. Opa, vamos arrumar isso aí. Porque senão, não tem trabalho no bem que equilibre o meu agir, né? O meu pensar. Então, as tarefas no bem, elas são infinitamente melhores do que o tempo gasto em queixumes, em autoflagelação, em autopiedade, né? Remorso, então, consciência de culpa, pode ser arrumado com aí a avaliação da nossa vida e procurar corrigir o que fizemos junto aos outros, porque todos somos caminhantes, necessitados de alguma ajuda e todos podemos ajudar. E a partir do momento em que nós elegemos trabalhar bem com a nossa consciência, fazemos o nosso exame, queremos ajustar tudo, nós temos também um preço aí nisso. As coisas não são de graça. Qual que é o preço? É agir sempre no bem. Porque a partir do momento que eu aprendi a me avaliar, entender o que acontece, a hora que eu ajo no bem, aquilo me pesa. Estou carregando 2 abóboras presas no pescoço, né? Então, é bom isso para a gente. Porque a hora que eu fiz alguma coisa, já volta atrás ali, no mesmo minuto, daí 5 minutos, não deixa nem a criatura sair de perto. Tratei mal o Sérgio ali, disse umas boas para ele, na mesma hora. Ai, Sérgio, desculpe, eu sou muito rude, né? Eu sou cruel. Meu Deus, tenho que melhorar isso em mim. Daí a pouco vem o Ari, daí eu já não brigo. Né? Daí a pouco vem o Eduardo, a Suzane, eu já não brigo, porque eu já estou me policiando ali pelos meus atos. Então, a partir do momento que eu quero corrigir meus atos, os atos ruins, os falhos ali que eu cometo, eles gritam bem mais alto na minha consciência. E o preço, então, é agir no bem. Isso é muito bem. Sempre que a gente tiver dificuldade
para fazer esse caminho edificante, esse caminho mais manso aí, o nosso grande lenitivo, a nossa grande ajuda é a oração. A oração, ela é uma ajuda que está conosco sempre e a gente às vezes esquece, não presta atenção e não usufrui do benefício da oração. O homem, manifestando firme intenção de resistir ao mal, a divindade, por certo, fortalecerá no bem, pois foi o próprio Cristo que observou e nos disse: pedi e obtereis. Mas pedir e fazer um propósito de poder conseguir. Porque senão fica aquela criança que está pedindo doce, pedindo doce, pedindo doce. Né? Pedir e obtereis. Quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que esse pedir e obtereis não é só pedir mesmo e que vem. Não é bem assim. As coisas têm que ser com tranquilidade, com entendimento das coisas da vida e com o firme propósito de resistir ao mal. Sérgio pediu que falasse sobre uma questão do Livro dos Espíritos, então foi a 919A, que por mais que eu leia, eu sempre tenho que ler e meditar sobre ela, porque é um ensinamento que não me... Sabe, não, ele sempre vem coisas boas aí. Há um tempo atrás, aqui nessa casa, nós viemos aqui para ouvir uma pessoa, que se não me engano era do Centro Espírita do Rio de Janeiro, André Luiz, ou Leon Denis, não lembro bem, e ela falou assim que para nós entendermos o Livro dos Espíritos, seriam necessários mais de 800 anos de estudo. A gente está com 160 e poucos aí de Livro dos Espíritos, né? Então, falta um trecho aí pela frente. Né? Já li o Livro dos Espíritos, já reli. Vai lendo. Vai lendo que a coisa vai despertando e vem vindo à nossa consciência. Graças a Deus que temos esses ensinamentos. Era isso que eu tinha para colocar aqui. Agradeço a todos pelo carinho da atenção. Sempre à disposição, Sérgio. Precisando da gente e a gente podendo vir, estamos aí. E rogamos a Jesus que nos abençoe, nos guarde, nos proteja hoje e sempre. Que tenhamos todos um domingo maravilhoso. Muita paz.